Ela passou mais de 24 horas agarrada a um arbusto, entre a vida e a morte, depois de ser jogada de um penhasco de aproximadamente 50 metros de altura. O responsável, segundo a polícia, o próprio ex-marido. Enquanto familiares procuravam desesperadamente por notícias, Ana Cláudia lutava sozinha para sobreviver em uma encosta praticamente vertical. O que aconteceu naquele dia chocou Minas Gerais e reacendeu um debate que infelizmente continua atual. Até onde pode chegar a violência contra uma mulher que decidiu terminar um relacionamento? O caso da Ana Paula Rodrigues da Silva repercutiu muito nesses últimos dias devido à barbaridade pelo qual ela passou. Se você não está sabendo desse caso, fica aqui comigo que eu vou te contar tudinho. Mas antes de mais nada, por favor, se inscreva nesse canal, ativa o sininho, deixe seu like. Eu sou a Fabi Medeiros e esse é o vídeo de hoje. A Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza é uma mulher de 41 anos que mora na região metropolitana de BH, no estado de Minas Gerais. Ela é uma diarista, ela tem duas filhas, né? Uma que ela teve com o ex-marido e outra do primeiro casamento. Então a filha mais velha está com 24 anos atualmente e a mais nova com 9 anos. Em fevereiro desse ano, ela terminou o relacionamento dela com o ex-marido chamado Silvanildo Amâncio de Araújo Santos, de 52 anos de idade, que na verdade nunca aceitou esse término. Segundo familiares, esse relacionamento dos dois sempre foi extremamente conturbado. O Silvanildo, ele ameaçava, ele intimidava, ele perseguia a Ana Cláudia, ele não deixava ela viver em paz. Após a separação do casal, segundo os próprios familiares, o Silvanildo, que já estava tendo comportamentos estranhos, que sempre foi extremamente ciumento, possessivo e tudo que vocês imaginarem de abusivo, ele começou a piorar, né? O comportamento dele foi ficando cada vez mais estranho, mais esquisito, até que chegou num ponto que a Ana Cláudia, ela realmente pediu uma medida protetiva contra ele. E isso foi dado, gente, no dia 21 de maio agora, de 2026. Bom, infelizmente, essa proteção judicial não foi suficiente para impedir o que o Silvanildo tinha planejado para fazer com a Ana Cláudia. Tudo começou numa manhã de segunda-feira, no dia 25 de maio de 2026, esse ano, quando a Ana Cláudia saiu de casa para poder deixar a filha dela, de 9 aninhos de idade, na escola. A escola ali do bairro mesmo que ela morava. Dali, ela já sentiu que tinha alguém seguindo ela, alguma coisa, sentiu no ar que tinha alguém ali. Porque ela já sabia, né, de toda essa história pregressa do ex-marido, então ela tinha ali um pouco de medo, já tinha medida protetiva contra ele. A menina chegou a relatar também que viu o carro do pai rondando a escola, mas fato é que a Ana Cláudia deixou a menininha, entrou no ônibus, para poder se dirigir ao trabalho dela, né, no bairro Mangabeiras, em BH. E aí ela pegou o ônibus e nesse momento que ela estava no ônibus, ela manda uma mensagem para a filha mais velha dela, de 24 anos, falando que ela estava achando que ela estava sendo perseguida. E essa foi a última mensagem que os familiares receberam da Ana Cláudia. Depois disso, ela não apareceu no trabalho, a patroa deu a falta, ligou para a família para saber cadê ela, ninguém sabia dela. Todo mundo começou, né, a desconfiar que tinha sim alguma coisa a ver com o ex-marido por causa de todo o comportamento, né, que ele vinha apresentando até então. E a Ana Cláudia não estava atendendo as ligações, nem respondendo as mensagens, nada. Então, as pessoas, né, a família dela começou a ficar bem desesperada e todo mundo começou a querer saber aonde então que ela estava. Acontece que nesse meio tempo, o Silvanildo, ele ligou pro ex-genro dele e ele contou tudo. Ele contou que tinha sequestrado a ex-mulher, levado lá pro Jardim Canadá e de lá ele jogou ela do penhasco. E aí, assim, ele contou achando o máximo, o espertão que ele foi, e o genro dele contou tudo pra polícia. Após essa notícia, então, né, essa informação do ex-genro, a polícia rapidamente se dirigiu ao local para poder iniciar as buscas, que foi quase que instantânea. Nesse momento, tinham ali cerca de 20 oficiais participando dessas buscas, mais familiares, amigos, né, parente, tinha muita gente mesmo tentando encontrar, porque ele já tinha, né, falado que ele tinha julgado ela do penhasco. O carro do Silvanildo foi visto pelas câmeras de segurança do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, entrando no parque, era 9h27 da manhã. Então aí eles estimam que, como ela tinha que chegar no trabalho 9 horas,
Então ele deve ter pego ela ali saindo do ônibus mesmo e já levou para esse parque. E ele saiu desse parque, o horário tá a 1h13 da tarde. Então, logo os bombeiros, a polícia, todo mundo se dirigiu às buscas e concentrou no parque, né, desse parque aí, o Serra da Rola Moça. Só que é uma mata muito fechada. Ali tem muito mirante, tem muita vegetação e muito penhasco. Então, assim, querendo ou não, na cabeça dele era o lugar super propício para julgar a ex-mulher do penhasco. Além das buscas terrestres, foi utilizado drones, helicópteros e um equipamento que chama binóculo termal. Ele serve para poder captar, né, o calor corporal no meio da vegetação, da mata. Então ele identifica, e foi exatamente esse binóculo que encontrou o corpo da Ana, encontrou, né, onde ela estava ali mais ou menos localizada. Então, contrariando todas as expectativas do ex-marido dela, mesmo depois de ter sido jogada de um penhasco de 50 metros de altura, ela sobreviveu. Na manhã do dia 26 de maio de 2026, uma terça-feira, né, o sargento Rodrigues, que estava dentro do helicóptero ali das buscas pela Ana Cláudia, com o uso desse binóculo que eu falei para vocês, ele detectou o que eles chamam de assinatura térmica, né? Então ele foi detectada essa assinatura que estava ali perto de uma encosta bem íngreme na serra. Então o helicóptero desceu e, para surpresa deles, quando eles chegaram lá, Ana Cláudia estava viva. É uma operação extremamente difícil, com profissionais muito treinados, eles treinam diariamente. A serra é bem fechada, então não tinha acesso por terra, ela foi resgatada com a ajuda do sargento Rodrigues, que foi realmente quem desceu, pegou ela, e aí ela foi no helicóptero e foi levada para o Hospital João 23, que é um hospital referência, né, em BH, de urgência e emergência. A Ana Cláudia, ela passou a noite na mata, né? Embora as buscas nunca tivessem parado nem por um minuto, ela estava com muito medo. Vou contar aqui para vocês o relato dela depois. Então, eles só foram realmente resgatá-la na manhã de terça-feira. O segundo milagre, além de ter sobrevivido, né, a essa altura de 50 metros, meu Deus, é impensável um penhasco assim. Além dela ter sobrevivido a essa queda, o mais impressionante foi que ela não quebrou nada. Ela teve, claro, né, escoriações, ferimentos, alguns cortes, machucou o pé um pouco, mas diante do absurdo, ela também teve esse milagre de não ter quebrado nada, de ter saído praticamente assim, ilesa, fisicamente falando. É claro que mentalmente a Ana Cláudia deve estar extremamente abalada e com certeza vai precisar de muito tempo até, né, entender tudo isso e acalmar, digamos assim, diante de tudo isso que ela passou. Enquanto a Ana estava sendo atendida, né, então, no hospital, o Silvanildo, ele já tinha, né, fugido, ele já estava tentando cair fora, né, há muito tempo, até porque ele já tinha confessado, então provavelmente ele já sabia que a polícia estava atrás dele. Foi sabido também, né, que a filha mais velha da Ana Cláudia, ela entregou para a polícia um áudio, então assim, é confirmado, é a voz dele, que ele enviou um pouco depois que ele deixou o parque, né, da Serra do Rola Moça. Ele enviou um áudio para a filha dele de 9 anos, dizendo assim que ele amava muito ela, que ela era a vida dele, se é a vida do papai, papai te ama, não esquece do papai, e se te contarem alguma coisa que eu fiz contra sua mãe, é mentira, não acredita, o papai jamais teria coragem de fazer isso. Mas a polícia já estava atrás dele, então ele acabou sendo capturado ali horas depois, foi na manhã de terça-feira também, e ele estava ali na região de Várzea da Palma, que é no norte de Minas, né, quase escapando mesmo, mas enfim. Ele foi preso, capturado. A polícia, né, claro, continua reunindo informações, escutando testemunhas. Então, atualmente, ele está sendo, né, investigado por esses crimes: tentativa de feminicídio, estupro, sequestro, cárcere privado, ameaça, perseguição, né, stalking, e violência psicológica contra a mulher. Então, tá suave, viu, Silvanildo? Ele, inclusive, falou que, uma vez preso, não tem problema, que assim que ele for solto, ele vai matar ela e, na sequência, ele vai se matar. Então, assim, gente, uma pessoa extremamente perturbada que eu nem sei se algum dia pode sair da cadeia. Mas, enfim, temos aqui uma história de milagre.
Segundo a Ana Cláudia, foi mais ou menos isso mesmo que aconteceu, que a polícia descobriu, né? Na manhã daquela segunda, ela deixou a filha na escola, saindo dali, ela pegou o ônibus para ir para o trabalho. Chegando no bairro Mangabeiras, o ex-marido, Silvanildo, já abordou com um canivete e ele falou com ela para poder entrar no carro porque eles precisavam conversar. Ela falou que não tinha nada para conversar, enfim, mas ele, segundo ela, ele meio que já pegou ela assim pelo pescoço mesmo, foi colocando ela no carro. E aí, durante o trajeto, ela chegou a falar com ele: você tá indo me levar pra me matar, né? E aí ele falou: não, imagina, a gente só vai conversar, eu te amo. Enfim, levou ela para esse parque. Segundo a Ana Cláudia, foram 2 horas, gente, de agressão, inclusive abuso, né? Então, ela sofreu de tudo mesmo. Ela falou que ele saía puxando ela pelos cabelos. Eu não vou detalhar mais do que isso, foi pavoroso todo esse tempo que ela ficou lá, até o momento que ele decidiu, ele escolheu, segundo ela, foi escolhido, ele escolheu o penhasco mais alto que ele encontrou. Nessa queda, ela falou que ela só conseguia pensar nos filhos dela, nas filhas dela, né? E que mesmo quando ela estava caindo, ela sentiu, ela não sabe explicar, mas é uma força assim de Deus, divina mesmo, que ela ali, na queda, ela sentiu que ela não ia morrer. E realmente, ela não morreu. O que a Ana Cláudia passou é tão assustador em tantas camadas que, assim, gente, é filme de terror mesmo. Ninguém merece passar por isso, muito menos nesse nível de crueldade, de maldade, porque ele realmente julgou ela para morrer. Mas Deus é muito maior e não quis que isso acontecesse. Ana Cláudia alegou que no momento do resgate, né, quando ela viu que ela seria resgatada, porque segundo ela ficou escondida a noite toda, porque ela achou que era o próprio ex-marido que voltou para poder, né, sei lá, terminar, digamos assim, o serviço. Então ela via as luzes da lanterna, mas ela não sabia que era o resgate que estava atrás dela. Então, por isso que ela ficou, né, segundo ela, a noite toda escondidinha numa pedra. Ela não sabia direito o que ela tinha machucado, escuro. Ela falou que estava muito, muito, muito frio. Aquela região já é fria, né? Então, imagina lá embaixo. Ela estava usando só um casaquinho mesmo, fininho. Então, ela disse que passou muito frio. Ela não tinha água, nada. E aí, quando começou a clarear, ela percebeu que aquela movimentação não era ele. Então, ela acabou sendo, né, detectada ali, graças a Deus foi salva com vida. O vídeo, gente, da filha dela recebendo a notícia que 24 horas depois a mãe dela estava viva é emocionante demais, 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 assim. Eu fico muito feliz que, graças a Deus, dessa vez, mais uma mulher não foi vítima, pelo menos até agora, de feminicídio. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e a defesa do Silvanildo fala que não tem motivos para ele ficar preso, porque isso é um fato completamente isolado, que não tem nenhum outro indícios ou nenhum outro boletim que ele tenha cometido alguma outra coisa contra alguma outra mulher. Então, que é um fato completamente isolado. Mas, enfim, essas são as últimas atualizações. Segundo dados, o primeiro trimestre de 2026 foi o trimestre mais letal para nós mulheres. De janeiro a março de 2026 foram registrados no Brasil 399 casos de feminicídio. Gente, quase que não sai. É surreal. Nós estamos falando em 3 meses. Foram mais de 100 por mês. Isso é uma mulher sendo morta a cada 5 horas no Brasil. Os dados são de chocar. Segundo a professora e coordenadora sobre estudos, né, do núcleo de estudos sobre a mulher da UFMG, quando a mulher, né, vai se separar, vai se divorciar, é o momento de maior vulnerabilidade, é o momento mais perigoso, porque nesse momento é exatamente quando ela acha que está ficando livre, mas é exatamente nesse momento quando o abusador, quando o monstro, né, começa então a bolar o plano dele, seja qual for. Segundo ela, nenhuma, absolutamente zero, gente, segundo essa professora, nenhuma mulher no Brasil deve hoje em dia, se separar sem procurar uma extensa rede de apoio. Exatamente por todos os perigos, né, que ela está sujeita a correr diante de só de não querer ficar com cara mais na vida. Bom, gente,
A Ana Cláudia, eu acho assim, foi lindo de ver mesmo, porque a família dela, eles fizeram uma festa. Desculpa, gente. A família dela fez uma festa de aniversário para ela, para comemorar, tipo, o segundo nascimento dela. É como se ela tivesse renascido. E renasceu mesmo. Caramba, você cair de uma altura dessa, a probabilidade de você sair viva é quase nula. E você ainda sair andando com apenas escoriações. É claro, ela tá com vários, né, roxos e tal, mas diante de tudo que ela passou, ela ter saído viva, cara, é um milagre. É realmente, assim, emocionante. Ana Cláudia, eu te desejo tudo de bom e muita felicidade na sua vida, que você nunca mais tenha que passar, que nós mulheres, né, nunca mais tenhamos que passar por esse tipo de coisa. Ana Cláudia sobreviveu ao que muitos considerariam impossível. Mais de 24 horas presa em uma encosta após uma queda de cerca de 50 metros, lutando sozinha pela própria vida. Um caso que poderia ter terminado em tragédia, mas que se transformou em uma impressionante história de sobrevivência. Agora, a justiça terá a missão de determinar todas as responsabilidades por trás desse crime que chocou o Brasil. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu peço desculpas aí por toda a emoção que eu senti contando, porque, né, eu lembro dos vídeos, dos relatos, então realmente, para mim que sou mulher, e eu acho que para todos nós, é extremamente impactante. Graças a Deus, nesse caso, a vítima não foi vítima, mas até a metade do caminho, né? Graças a Deus ela saiu viva. É isso. Se vocês gostaram do caso de hoje, por favor, se inscreva nesse canal, deixa seu like, ativa o sininho, faz tudo aqui. E é isso. A gente se vê então no próximo vídeo.